Bom, vamos seguir para o próximo, então, porque esse consenso vai acabar agora. O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, disse que a Corte vai elaborar uma estratégia para reavaliar todas as decisões do tribunal que envolveram a Odebrecht. Dantas diz que essa ação serve para cumprir o que foi determinado pelo ministro Dias Toffoli, que anulou o acordo de leniência que foi feito pela Odebrecht. Como é que vocês enxergam esse movimento que já começa a ser feito assim pelo Tribunal de Contas da União e que pode alterar, inclusive, tudo aquilo que o TCU teve de entendimento lá atrás, quando a Lava Jato ainda estava em andamento, Alan Gani? Eu nem vou entrar aqui no aspecto moral disso ou no aspecto legal de tentar reescrever a história à lá 1984. Aliás, o Brasil é maior do que a ficção, né, de tentar apagar a corrupção sistêmica que ocorreu neste país. Mas eu vou me atentar como é que eles vão operacionalizar a devolução do dinheiro. Então vai lá, vai pagar a Odebrecht, como é que vai operacionalizar isso? Um outro ponto, como é que você vai falar também para os Estados Unidos, para o FBI, para a SEC, que olha, nós estamos aqui apagando ou reescrevendo a história, devolvendo o dinheiro, porque na verdade essa corrupção ela existiu, houve confissão, houve planilha, houve documentos, houve e-mails, mas teve uma decisão lá monocrática e a gente está simplesmente apagando. Como é que você explica isso para os organismos internacionais? Inclusive eu quero lembrar que a própria Odebrecht lá em 2016 lançou uma nota oficial dizendo erramos. Isso. Participamos de corrupção, vamos mudar a história daqui para frente. Ou seja, ela mesma assumindo para a sociedade que sim, ela participou de um esquema irregular. Ô, Alan Gani, sabe o que a gente veio falar? Liga para o ministro Dantas, fala assim, olha, segue o conselho do Rodrigo Pacheco, dá um campo, precisa um pouco de mineirice agora, sabe? Vai devagar, vamos esperar. A Associação Nacional dos Procuradores está entrando no Supremo contra a decisão de Toffoli. Vamos esperar o que vai acontecer. Sabe por quê, ministro Dantas? Porque senão você vai passar vergonha. Você imagina se a Odebrecht continua condenada nos Estados Unidos, na Suíça, no mundo inteiro e absolvida no Brasil com esse revisionismo histórico que só está na cabeça de 2, 3 pessoas. Olha, então assim, em vez de passar vergonha, desgastar ainda mais as instituições brasileiras, vamos esperar um pouco, respira, toma um copinho d'água aí, espera ver o que vai acontecer com o julgamento coletivo no Supremo. Tá certo? E enquanto isso, vamos ver o que vai acontecer com a Odebrecht nesses outros fóruns, onde lá a lei é cumprida e não existe ficção e revisionismo histórico. Eu quero aproveitar que você tocou nesse tema, Dávila, porque um dos argumentos apresentados pelo ministro Dias Toffoli, ao anular ali as provas de leniência, né, do acordo de leniência da Odebrecht, é justamente o fato que, segundo o ministro, parte das informações obtidas na Suíça, por exemplo, começaram a ser captadas antes mesmo da Suíça ter um acordo ali que fosse regular com o país. E isso é questionado pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Eles dizem que não, que houve sim um acordo feito com a Suíça para que depois as provas fossem coletadas e incluídas nos autos deste processo. Fábio Piperno. Veja, eu acho que o ministro Dantas, ele está um pouco assodado. Um pouco o quê? Assodado. Assodado, apressado. Pouco, exatamente. Ok, perdão. Soldado é apressado. Tá. Eu aprendo todos os dias com o Piperno. Ele, na verdade, é muito disso que o Dávila falou. Primeiro, o TCU ou a Justiça teria que ser provocada para, a partir disso, fazer ou não, iniciar ou não, algum tipo de revisionismo. Então, alguém que fala, opa, agora que o Toffoli falou que não vale mais, eu vou recorrer para pegar de volta o que eu paguei de multa, ou sei lá o que, ou enfim, a proibição que eu ainda estou cumprindo em relação a participar ou não de licitações, qualquer coisa do tipo. Porque senão, primeiro, é muito trabalho, são muitos processos. Imagina o tanto de gente do TCU que ele teria que mobilizar para isso. Se ninguém abrir o bico, ou se um ou dois reclamarem, aí tudo bem, vai avaliar pontualmente o que poderia ser feito ou não. Se a Associação dos Procuradores, por exemplo, conseguir levar esse processo ao plenário, espera a solução do plenário. O plenário pode falar, Toffoli, você tem razão, e morre a história. Ou então,
Toffoli, você está errado. Sabe, são muitas as variáveis para ele agora já tomar esse tipo de iniciativa. O que Bruno Dantas diz é que ele está cumprindo uma determinação que foi feita pelo ministro Luiz Fux. Ele pede imediatamente que o Tribunal de Contas da União revisasse essas provas. Pede vistas, espera um pouco. Calma, gente, vamos calma. Fala, Gustavo Segré. Acompanha muito a questão da Odebrecht na época, porque eu cobria o lado, a rama argentina. Sim. E você sabe por que não foi possível na Argentina fazer uma sentença contra os que foram involucrados, inclusive com propina paga na Argentina, porque não foi feito o fechamento do acordo entre a justiça de um lado e a justiça do outro. E quando tem acordos de justiças, são feitos os envios do material através sempre de fontes diplomáticas. Não é que uma pessoa vai lá, fala com alguém e entrega um disquete na época, um pendrive e leva a informação para saber. Não. Tem um procedimento internacional de compartilhamento de informações. E eu acompanho o que mencionava Dávila. Como a gente vai explicar que para justiças sérias, como a Suíça, como a americana, que o FBI colocou recompensa de $5 milhões, não estamos falando de Piperno, Dávila, Segré e Alan Gani. Não, o FBI dos Estados Unidos colocou 5 milhões de recompensa para informações sobre o caso Odebrecht. E aí recomendo, e já é um pouco tarde, mas recomendo com muita humildade para o ministro Toffoli a leitura de um livro, A Organização, de Malu Gaspar, que é bem volumétrico, assim, muito conteúdo. Ela passou muito tempo investigando tudo e coletando provas para colocar e trazer esse livro. E parte da nossa audiência me indicou, Gustavo, leia esse livro, comecei a ler, me pareceu fantástico, mas como que a gente explica isso? E eu imagino a autoridade da Odebrecht, que não se chama mais Odebrecht, dizendo, desculpa, vai a algum organismo público e diz, aonde que está a Secretaria de Babacas? Porque eu tenho que ir lá para pedir que me devolva o dinheiro. E aí é que está, por isso não tem esse questionamento da empresa pedindo dinheiro. Porque dizer, cara, a gente nem esperava isso. Não sei de onde apareceu, mas vamos ficar quietos, não vamos pedir dinheiro, que a gente já está numa boa, já conseguimos o que queríamos, porque eles, como você muito bem mencionou, atestiguaram num documento que eles eram corruptos. E agora alguém interpretou que eles erraram, não eram corruptos. Era outra questão de interpretação. Aliás, só Segré, uma coisa aqui. Esse livro é fantástico, gente. Não vamos deixar passar, não. Esse livro é muito bem escrito. A organização de Malu Gaspar, uma jornalista do Globo, muito bem escrito sobre esse caso. Compra logo, porque senão vai passar para o departamento de ficção agora. Verdade, boa. Praticamente um marketing direto aqui. 5h53, a gente vai para um rápido intervalo, pessoal da rádio. Daqui a pouco esperamos vocês. Agora, Fábio Piperno, você acha que é uma tentativa de fazer uma revisão do passado, inclusive apagando e reescrevendo muita coisa? Olha, essa operação ela vai ter muita coisa revista, sim. Aliás, a própria opinião que o ministro Gilmar Mendes tem sobre ela já é talvez o primeiro revisionismo que tenha alcançado a Lava Jato. Agora, eu não concordo com todas as decisões do ministro Toffoli. Eu já disse aqui, se há um réu confesso, se uma empresa falou, bom, eu paguei muita gente, eu assino um documento, eu vou pagar multas, eu vou... Então, para mim... Apresentou os documentos? Apresentou o documento, então isso é caso encerrado. Eu acho, apenas, e já disse aqui outro dia, que as punições deveriam ser, talvez, menores para as empresas e maiores para os executivos da empresa. Eu sou contra matar a empresa. Agora, só de curioso. Claro. Se o problema estava nesse acordo com a Suíça, sim, por que eventualmente não se anulou isso somente? E o resto se manteve. Porque se a empresa, como muito bem menciona o Piperno, aceitou, paguei, aprovo, mostro que paguei, te digo a quem eu paguei. Aí vem anos depois e o ministro da Corte fala, não, você não pagou, você interpretou, se autopercebeu pagador, mas era uma questão relativa, não era um pagamento, era alguma coisa... Era só uma planilha de Excel. É vergonhoso. É vergonhoso. Agora, se todo o plenário, de alguma maneira, mostrar que teve uma interpretação errada jurídica, dá pelo menos, mesmo que a gente possa discordar, dá um argumento de Corte Suprema, não de uma determinação monocrática de um ministro. Fala, Piperno. Eu acho que talvez o ex-presidente Alan Garcia tente a ressurreição. Porque ele se matou por conta disso. Se matou.
E o Peru talvez seja o caso mais exemplar disso, porque no Peru a corrupção da Odebrecht, aqui também, mas lá ela foi muito ecumênica em relação aos presidentes. Ela pegou o Alejandro Toledo, um cara de direita, ela pegou o Alan Garcia, alguém mais ao centro, ela pegou o Malo Olanta, alguém à esquerda, e pegou agora, por fim, o PPK, também um homem de direita. Então está todo mundo atingido pela lama da... Mas eles não vão anular. Em nenhum outro país vai ser anulado por uma determinação do Toffoli. Ninguém vai anular isso. E aí como que fica? Somos uma vergonha. A gente falou aqui de livros, né? Tem um filósofo que o Piperno ele gosta bastante, eu vou citar uma frase dele, que é o Olavo de Carvalho. Meu Deus, o astrólogo. Estávamos esperando. Ele diz o seguinte, não tem nada que a literatura, a alta literatura, não antecipe o que vai acontecer na realidade. É impressionante o que está acontecendo no Brasil. Leiam 3 livros, 1984, O Processo e Admirável Mundo Novo, e façam vocês mesmos as semelhanças do que ocorre no Brasil. Fala, Segré. Estamos mostrando para a nossa audiência que, além de lidos, sugerimos leitura. É muito bom. Agora, Segré, você não mencionou exatamente sobre essa decisão do Tribunal de Contas da União, e a gente está de volta com o pessoal da rádio. Bem-vindo e bem-vinda você que está chegando agora também. Se você entende que o ministro Bruno Dantas foi assodado, está sendo apressado ou simplesmente está cumprindo uma determinação que foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, embora numa decisão monocrática, mas com uma determinação. Chama muito a atenção a celeridade de determinados processos e a lentidão de outros processos. Exatamente. Nesse caso em particular, é sugestivo. Como foi a palavra? Assodado. Assodado. Já tenho mais uma palavrinha. É uma rapidez que não dá para entender. E de alguma maneira, mesmo não dando para entender, por nós, seres humanos tradicionais e humildes cidadãos, tem uma interpretação muito interessante para quem deve entender que essa celeridade é manifesta por alguém que quer, de repente, ter a candidatura para o Supremo Tribunal Federal. Gani? Eu concordo, eu até diria o seguinte, né? A diferença é que nos processos você tem a lentidão, depois a impunidade, né? Lava Jato, e depois reescrever a história. Para o outro lado, né, você tem toda essa rapidez implacável da justiça. Tenho 20 segundos para você, Dávila. É isso. Dantas, calma, vamos esperar o que vai acontecer, porque não é possível que o mundo inteiro vai condenar o Odebrecht e o Brasil vai absolver nesse realismo fantástico da história do judiciário brasileiro. 20 segundos para você, Piperno. Já que se falou tanto em livro, eu sugiro mais uma vez o negócio do Jair, da jornalista Juliana Dalpiva, e lá, inclusive, aparecem as primeiras menções a Cássio Nunes Marques. Amanhã eu falo mais sobre isso.